Graça e paz, queridos. Realmente a oração sempre deve ser o nosso primeiro e último recurso. Nós temos que orar sempre e, como diz a palavra, não esmorecer. Eu estava pensando esses dias no texto que em Lamentações fala: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E eu fiquei pensando algumas coisas que podemos trazer à nossa lembrança. E isso produzir esperança na nossa vida, para o nosso coração, para a nossa família, enfim. E meditando sobre isso, chegamos a uma palavra que se encontra no Evangelho de João. Na verdade, são vários textos bíblicos que vamos estar citando, que fala sobre 7 expressões eu sou no Evangelho de João. 7 expressões eu sou no Evangelho de João. Essa expressão eu sou, nós encontramos no livro de Êxodo, ali no capítulo 3, quando Moisés pergunta: qual é o seu nome, Senhor? E a expressão que o Senhor usa é eu sou o que sou. Algumas pessoas, alguns estudiosos, dizem que a expressão usada por Jesus é uma expressão diferente, por causa da questão gramatical. Mas eu creio que Jesus é Deus. Há o mistério da Trindade. Então eu creio que essa expressão eu sou o que sou também se aplica à pessoa de Jesus. E alguém escreveu sobre essa expressão eu sou o que sou, diz assim que a expressão eu sou revela algo que tem um certo peso, uma palavra poderosa, e garante a presença do poder de alguém que não está fisicamente presente. Então a expressão eu sou é uma expressão forte, que significa que mesmo a pessoa não estando, a palavra tem um peso e significa que esta palavra é algo que se cumprirá, que se realizará. Por que nós colocamos, que provavelmente João usa a mesma expressão do livro de Êxodo? João, no Evangelho, ele apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus, fazendo uma referência à Páscoa. Também no Evangelho de João, nós encontramos a expressão quando Jesus, ele diz que assim como a serpente de bronze foi levantado, ele também seria levantado. No Evangelho de João também vemos a expressão água viva, vemos pão da vida como uma referência ao maná, vemos a festa do tabernáculo, vemos a questão da lei e da graça. Então, amados, eu creio que essa expressão eu sou no Evangelho de João significa isso também. Ele é Deus, Jesus é Deus. Ele é o Senhor de todas as coisas. E uma das primeiras interpretações que nós tivemos sobre o eu sou, lá no livro de Êxodo, é uma interpretação que diz assim: eu sou o Deus que age na história. Eu sou o Deus presente na história humana. Então, quando nós falamos realmente que Jesus é o eu sou, nós entendemos que Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, dia a dia. Não importa o que aconteça, não importa se é dia, se é noite, não importa se é o inverno ou se é verão, em todos os momentos o Senhor se faz presente. A primeira expressão nós encontramos no Evangelho de João, no capítulo 6, verso 35. O Evangelho de João, capítulo 6, verso 35. Onde nós lemos: eu sou o pão da vida. E ele diz que ele veio realmente para nos trazer a sustentação para a nossa vida. No
capítulo 6, verso 51, só para você entender, ele também fala assim, eu sou o pão vivo, pão da vida e pão vivo. Nós vamos falar o que seria essa diferença. Mas aqui nós tratamos apenas como a primeira expressão, a expressão eu sou o pão, pão vivo ou pão da vida. É interessante que no grego nós temos 3 palavras para designar vida. Tem a palavra zoe, tem a palavra bios, tem a palavra psique. Ou seja, esse pão da vida, ele vai nos alimentar em todas as esferas da área humana. De tudo aquilo que você é e daquilo que você precisa. Tanto na parte física, quanto na parte emocional, quanto na parte espiritual. Ou seja, esse pão da vida traz o alimento total para o ser humano. Tudo aquilo que for necessário, essencial, está nesse pão, o pão da vida. Por que nós fizemos uma diferença do pão da vida e o pão vivo? Porque, primeiramente, queridos, é assim, Jesus, ele é o pão vivo. Quando nós celebramos a ceia, nós estamos dizendo, estamos trazendo Jesus para dentro de nós. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, e Jesus se torna o pão vivo para nos dar vida. Mas a partir do momento que nós temos vida, nós temos que ser nutridos diariamente com o pão da vida. Então isso nos traz esperança, queridos, porque se formos alimentados pelo pão da vida, nós iremos ter forças necessárias nos dias das aflições, nos dias difíceis, não importa o que estejamos passando, nós temos Jesus, que é o pão da vida, aquele que vai nos nutrir, vai nos dar força, mesmo quando a esperança parece acabar, como Abraão, diz, creu contra a esperança, ou seja, Abraão já não tinha mais esperança nenhuma de ter um filho, mas ele se alimenta do pão da vida. E aí então ele encontra forças e Deus restaura a vida dele. Então nós vemos assim que nós precisamos de uma ação constante de alimentar-nos constantemente deste pão da vida. Jesus aqui ele usa assim, que ele é o pão da vida e eu preciso ir até ele constantemente para ser alimentado. Amados, nós precisamos como cristãos realmente nos alimentar de Cristo a cada momento, realmente ser nutrido nas nossas vidas. E isso vai nos dar esperança, isso vai nos dar alegria. Uma alegria que é plena, é permanente. É uma alegria que não depende da circunstância. É uma alegria que vem pela presença real de Cristo em nós. Jesus disse, eu vim para que tenham vida, vida em abundância. Na tradução da Bíblia Viva, essa expressão está lá, vida real e significativa. Então, tenha certeza, o eu sou, ele é o pão da vida que nos alimenta. A outra expressão que nós encontramos também no Evangelho de João, está ali, capítulo 12, versículo 9, que ele fala, eu sou a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. Ou seja, não importa as trevas, Deus é maior. Não importa qualquer escuridão. O salmista diz, luz e dia e noite para o Senhor é a mesma coisa. Porque não existe. Porque quando ele chega, todas as trevas é dissipado. E sabe, muitas vezes nós não percebemos isso, mas é algo interessante. Se fala aí da velocidade da luz. Quando nós acendemos a luz na nossa casa, é algo instantâneo. Mas se nós pudéssemos filmar isso, você poderia perceber a luz passando por todos os ambientes, por todas as coisas, todos os móveis e iluminando o lugar. E assim a luz do Senhor, ele é a luz do mundo, ele veio para nos iluminar. Mas é interessante que no João, capítulo 9, verso 5, ele diz, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E aí, então, algumas pessoas falam, mas espera um pouco. Então Jesus, ele estava no mundo, mas agora ele não está no mundo. Mas é interessante que aí então Jesus fala assim, vocês são luz. Ele não diz assim, vocês serão, mas ele diz, vocês são luz. Sabe, queridos, Jesus realmente está nos céus, está à destra do Pai, mas ele intercede por nós. Mas ele nos diz que nós temos que brilhar. Ou seja, quando nós entendemos que ele é
O eu sou, ele é a luz do mundo, ele é a luz da nossa vida, ele é a luz do nosso coração, é a luz para a nossa mente, é a luz que realmente tira de nós, dos nossos olhos, todas as traves e nos permite enxergar muito mais do que pensamos e imaginamos, né? Nós vemos que Jesus, como luz, ele reflete através de nós. Assim como, vamos usar uma comparação bem simples, assim como a lua não tem luz própria, mas ela reflete a luz do sol, nós não temos luz própria, mas nós refletimos a luz de Cristo. Por que você e eu, todos nós como igreja, podemos ser luz para este mundo? Porque nós refletimos, somos um reflexo de Deus para este mundo. Por isso, queridos, isso nos enche de esperança, né? Não que nós vamos conseguir enxergar o futuro, mas nós sabemos que haverá um futuro brilhante, porque a glória do Senhor brilha em nossas vidas e através de nossas vidas para este mundo, esse mundo tenebroso, esse mundo trevoso. Então nós precisamos desta luz do Senhor. Então, como eu disse, Mateus, lá no capítulo 5, verso 14, diz: vós sois a luz. Vós sois a luz porque você está em Cristo. E sabe, mas muitas vezes nós deixamos que as trevas dominem o nosso coração. Nós saímos das trevas, nós saímos do reino das trevas. Ou seja, saímos debaixo do domínio da escuridão. Mas não podemos permitir que ela adentre. Porque de repente, de uma maneira muito sutil, algumas coisas vão tentando fazer eclipsar a presença de Deus, a glória de Deus nas nossas vidas. E eu não posso permitir isso. Por isso eu tenho que ficar com a palavra de Deus. Ele é a luz, ele é o pão. Também Jesus nos fala: eu sou a porta. Ele é a porta das ovelhas, ele é a porta verdadeira e genuína. Ele não diz aqui que eu sou uma porta, mas ele fala: eu sou a porta. Ou seja, é uma coisa muito específica. E aqui nós entendemos como possibilidades. Uma porta, quando se abre uma porta, há grandes possibilidades. E aqui ele diz que nós vamos abrir e vamos encontrar pastagem, vamos encontrar alimento, vamos encontrar sustentação para a nossa vida, mas nós vamos adentrar e vamos sair. Ou seja, você entra, se alimenta, mas você vai para a batalha, porque nós fomos chamados para a missão. Fomos chamados para divulgar o Evangelho. E na verdade, muitas vezes a gente fala evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E esses dias ouvindo, alguém me disse: na verdade existe só um evangelho. Porque o evangelho é boas novas. Tanto Marcos, João, Lucas, Mateus, eles têm um evangelho, é boas novas de Jesus. Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Salvador, Jesus é o ungido, aquele que foi confirmado por Deus. Essas são as boas novas, esse é o evangelho que nós temos que realmente apresentar para o mundo. Então nós entramos por essa porta. Agora, entrar pela porta, nós também temos que deixar algumas coisas para fora. Muitas vezes a porta é estreita. Para entrar, eu tenho que deixar de lado o meu egoísmo, a minha arrogância, e me abrir realmente para o Senhor. Eu tenho que estar atento realmente à voz de Deus. Mas eu tenho que entender que Ele é a porta, Jesus é a possibilidade. Até muitas vezes, só para a gente ter uma ideia, muitas vezes a gente ouve assim: eu me encontro num beco sem saída. Sabe, queridos, essa é uma das maiores mentiras, talvez, que uma pessoa pode contar para si mesma. Porque não existe beco sem saída. Porque se ele entrou, por onde ele entrou é a saída. O que existe muitas vezes é você admitir que errou, que tomou o lugar, tomou a direção errada e voltar para trás. Mas isso é conversão. Nós nos encontramos em becos sem saídas quando realmente nós entramos pelos caminhos errados. Jesus é a porta. E é por essa porta que eu tenho que entrar. Eu tenho que entrar, achar as pastagens, me alimentar, mas eu tenho que sair. Eu não posso fazer como Pedro: Senhor, é tão legal aqui, vamos fazer uma tenda para mim, para o Senhor, enfim. Não adianta, eu não posso ficar no monte da transfiguração. Eu tenho que descer
Porque tem pessoas que precisam ouvir do Evangelho. Pessoas que não ouviram. Ou se ouviram, precisam ouvir de novo. Nosso papel é pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Se vão converter, nós não sabemos. Quem dá o crescimento é Deus. Uma outra expressão, Jesus fala, eu sou o bom pastor. Aqui o bom pastor. E ele conhece as ovelhas, ele conhece a todos nós. Essa é uma das figuras mais ricas que nós encontramos na Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Jesus como o bom pastor, que vai nos dar direção, que vai nos guardar, vai nos proteger, vai nos disciplinar. Mas é interessante quando você lê o Salmo 23, ele fala assim, a tua vara e o teu cajado me consolam. Não importa se seja vara ou cajado, porque muitas vezes nós usamos a expressão, Deus vai usar o cajado dele, vai pesar algo sobre a sua vida. Mas cajado ou vara, o que importa é o resultado. Porque quando Deus está tratando com a nossa vida como bom pastor, sempre haverá consolo para as nossas vidas. O grande Salvador veio a este mundo e como bom pastor, ele tem carregado realmente todo o nosso pecado para que nós possamos viver uma vida realmente abençoada. Alguns escritores falam de alguns quadros, né, do bom pastor, algumas figuras. Alguns descrevem o bom pastor trazendo a ovelha assim no colo, próximo ao coração. Outros apresentam o bom pastor trazendo a ovelha nos seus ombros. Sabe, queridos, isso é agora uma interpretação à parte, uma ideia à parte que nós temos sobre essas figuras. No primeiro momento nós vemos que o bom pastor tem a afeição. Ele quer nos próximo ao seu coração, próximos à sua vida. Também o bom pastor, quando nos coloca no ombro, ele está dizendo, olha, eu vou lutar por você. Eu dou a minha força para você. Ou seja, o bom pastor cuida de nós. E no livro de Hebreus 13, 20, nos fala que ele é o grande pastor. Não é qualquer pastor, mas é o grande pastor que nos sustenta a todo momento. Uma outra expressão, né, que nós encontramos do bom pastor, quando ele está conosco. Nós podemos dizer assim que os caminhos são suavizados pela graça de Deus. Sabe, amados, quando a gente fala que os caminhos são suavizados pela graça de Deus, não significa que tudo vai dar certo, que não terá coisas erradas. A fé não nos coloca numa redoma de vidro, mas a fé nos permite andar pelas chamas ardentes. A fé nos permite passar por meio dos leões. A fé nos permite realmente transpor os obstáculos. Fé não nos coloca numa redoma, mas a fé nos capacita a vivermos a vida por mais difícil que ela seja, porque os caminhos são suavizados pela graça. Quando alguém escreveu sobre os caminhos suavizados pela graça, ele usa uma expressão assim: você tem que andar 10 quilômetros, você está descalço, e o caminho é cheio de pedra. Então ele diz assim, comparando, a graça seria o Senhor nos dando um calçado adequado para pisarmos sobre essas pedras. Usando a expressão bíblica, pés como os da corça. E mais do que isso, não só calça, vamos dizer assim, o evangelho da paz, calçamos o calçado do evangelho da paz, mas o Senhor diz, eu vou com você nesta caminhada. Perceba, o caminho de pedra é o mesmo, a distância é a mesma, a diferença. Temos o calçado adequado e temos o privilégio da presença de Jesus ao nosso lado. O bom e divino companheiro do caminho. Amados, uma outra expressão que nós temos é que Jesus, ele é a ressurreição e a vida. E ele realmente diz que eu preciso crer. E sabe, nesses dias difíceis, né, que nós estamos vivendo, muitas vezes as pessoas têm medo da morte.
O Kierkegaard, um grande filósofo, que era também cristão, ele usa a expressão assim: a morte não nos mata. Porque quem crê em Cristo, ainda que esteja morto, viverá. Ou seja, queridos, nós precisamos entender que o Senhor, Ele não é só o Senhor da vida, Ele é o Senhor da morte, Ele é o Senhor do aqui e agora, mas Ele é o Senhor do lá e o depois. A sexta expressão, eu sou, está em João capítulo 14, verso 6. Bem conhecido. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, Jesus volta para o Pai, prepara lugar para nós e nos faz realmente andar por este caminho. Agora, eu quero analisar um pouquinho com vocês. Jesus não está falando aqui que ele é um caminho, uma estrada, uma direção, mas ele é a essência daquilo que nós precisamos para estar na presença do Pai. Por isso o apóstolo Paulo fala que nós precisamos chegar à estatura de varão perfeito. Ou seja, Jesus ele é o caminho porque ele é o modelo, ele é o primogênito de muitos irmãos. Enquanto não chegarmos à estatura de varão perfeito, queridos, nós não iremos crescer. Nós não iremos amadurecer. E por isso, todo vento de qualquer doutrina, todo vento de qualquer adversidade, poderá nos afastar da presença de Deus. Então ele é o caminho porque em Cristo nós temos todas as características que nos possibilitam entrar na presença de Deus. Ele é o caminho porque ele se torna realmente aquele que nos leva à presença do Pai. Por isso ele fala: todo aquele que vem a mim, vem. E aqui, queridos, ele fala do verbo vir, porque passa por ele. Por isso que nós não usamos, como alguns até erradamente muitas vezes colocam em folhetos, a expressão ninguém vai ao Pai. Vai porque é do verbo ir. Mas Jesus fala, ninguém vem, porque para ir ao Pai vem, é através de mim, é por mim. Então ele é o caminho pelo qual nós poderemos avançar, crescer, prosperar. Ele é a verdade, sem a qual nós não saberíamos nada. Como eu já citei esses dias atrás, em outros momentos, nós vemos aí, todo mundo tem a sua verdade hoje. Você pergunta lá, você entra no Facebook, lá a criança tem 3 anos, ele já está falando sobre coisas celestes e coisa e tal, porque ele tem a sua verdade. E ele acha que está certo. É um menino de 12 anos discutindo lá com o doutor de física sobre isso, sobre aquilo, porque ele acha que ele tem a verdade do tio Google. E acha que é suficiente. Aqui não, aqui fala que Jesus é a verdade, ou seja, ele é uma realidade. A palavra verdade aqui é a palavra grega aletheia, ele é realidade. Ou seja, não cabe nada mais, se você está dentro de uma realidade, não é uma visão mística, não é uma ilusão, é uma realidade. Jesus fala assim, olha, eu sou bem presente, socorro bem presente no dia da angústia. Outra coisa aqui, então, ele é a vida sem a qual nós não iríamos realmente nos desenvolver como seres humanos, crescendo, aprendendo. Amados, nós precisamos entender que Jesus Cristo é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E isso não mudou. O Evangelho, ele é relevante para os dias de hoje, porque é a palavra de Deus, que é viva e eficaz. E ela tem que ser viva e eficaz nas nossas ações. Machado de Assis, ele fala, num dos seus livros, que tem 2 Brasil. O real, né? E também seria o oficial. Sabe, amados, nós temos hoje também, podemos dizer, 2 tipos de evangelho, o real e o oficial. O real é aquele que Cristo veio trazer para nós. O oficial é esse que a religiosidade muitas vezes prega, mas não vive. Fala muito, mas não vive. Queridos, nós não temos outra mensagem. Jesus é o caminho, verdade e vida. E nós precisamos estar nele.
Nós precisamos nos alimentar dele. E por fim, queridos, no capítulo do Evangelho de João, capítulo 15, verso 1, Jesus fala: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Eu sou a videira verdadeira. Sabe, queridos, se nós olharmos para uma videira, a videira não tem nenhuma outra utilidade a não ser produzir fruto. A madeira da videira, toda torta, toda fraca, fragilizada, ela não tem uma serventia. Poderemos talvez usar uma imaginação para fazer alguma coisa com aquela madeira. Mas dificilmente nós iríamos conseguir fazer grandes coisas. Jesus fala assim: eu vim para que vocês possam produzir fruto. Fruto, queridos, são várias coisas. Não é só ganhar novas vidas para Jesus. Fruto digno de arrependimento. Fruto dos lábios que confessam o nome do Senhor. E aí por aí vai. Várias coisas. Nós poderíamos falar sobre a questão do fruto. Uma outra coisa, aqueles que nós aprendemos com a questão da videira. Nenhuma árvore produz fruto para si mesma. Imagine a videira falar: eu vou produzir fruto, mas é só para mim. Eu que vou consumir essa fruta. Ela produz o fruto. Ela não sabe no que ela vai ser transformada. Em suco, ou um vinho, ou uma geleia. Ela produz o fruto. Ela não produz fruto para si mesma. Por isso, queridos, uma igreja não pode viver para si mesma. Nós vivemos para o inteiro agrado do Senhor. Por isso Jesus fala assim: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor, e vós sois os ramos. Nós precisamos entender isso, queridos, porque muitas vezes, nesta igreja real e oficial, nós estamos numa igreja oficial que vive para si mesma, se alimenta, sobrevive para si mesma. Não pensa e nem olha para as coisas que estão por aí. Que Deus nos ajude, queridos, nesses momentos difíceis, entendermos que o eu sou, o Deus que age na história, ele continua sendo o mesmo, ontem, hoje e sempre. Deus não muda, não há sombra de variedade em Deus. Nós precisamos entender isso, queridos, porque se a palavra de Deus não for relevante nas nossas vidas, se Jesus Cristo não fizer a diferença nas nossas vidas, nada mais fará. Nada mais vai nos motivar. Mas quando nós temos realmente a presença real de Cristo, nós olhamos para frente. Assim como Caleb, quando ele recebeu a sua terra como herança, ainda disseram para ele: Caleb, tem um probleminha nessa terra ainda. Continua tendo ainda alguns gigantes. Sabe o que Caleb fez? Ele chorou. Ele falou: ai Jesus, e agora o que eu faço? Caleb, eu creio que você sabe, disse: não tem problema. Porque tal era a minha força antes, tal é a minha força agora. Sabe, amados, tal era a força que os discípulos tinham através da presença de Jesus. É a força que nós temos hoje, através da presença de Jesus. As coisas não mudaram. O que falta talvez seja nós termos uma fé um pouco mais dinâmica, uma fé um pouco mais consistente, para acreditarmos além das aparências. Acreditarmos além daquilo que os nossos olhos físicos podem ver. E começarmos a olhar com os olhos da fé. Uma das orações que eu sempre faço já há alguns anos, e quando eu falo anos é alguns mesmos, mas desde que eu me converti, eu oro: Senhor, me abra os olhos espirituais para que eu possa ver. Abra os meus ouvidos espirituais para que eu possa ouvir. Porque nos dias das tempestades, eu não vou ouvir a tempestade, porque eu estou com o fone de ouvido da palavra. Enquanto a tempestade está ali, eu estou ouvindo a palavra. Não temas, porque eu sou contigo.
Feche os teus olhos, nós vamos orar, encerrando este momento do compartilhar da palavra. E daqui a pouco o pastor Eduardo estará orando, dando alguns recados, enfim, e fazendo o encerramento deste nosso culto. Mas eu quero dizer para você, o eu sou, o Deus que age na história, é Jesus Cristo. E Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje. Amanhã Ele vai ser, mas entenda hoje, no dia de hoje, Ele continua e continuará sendo o nosso Deus. Senhor, muito obrigado por este momento. Obrigado pela Tua palavra que é viva e eficaz, palavra que o Senhor realmente trouxe para nós, palavra que rompeu os séculos, e mesmo tendo pessoas que tentaram destruir o livro sagrado, não conseguiram, e essa palavra chegou até nós, e é palavra de vida eterna, é palavra abençoada, é palavra que foi escrita para o nosso crescimento, para o nosso consolo, para fortalecer a Tua igreja, a ser uma igreja real e não apenas oficial. Senhor, muito obrigado, porque Tu és o nosso Deus, e porque o Senhor é por nós, cremos que nada nem ninguém poderá ser contra nós, Senhor, porque nós sabemos em quem temos crido e sabemos que o Senhor é poderoso. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Pastor Eduardo.